Olá, que Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia de Deus sustentem e fortaleçam os nossos corações com o poder da palavra de Deus. Eu quero comentar hoje a mensagem O Desvelar de Deus. Essa mensagem faz parte da série que pregou o profeta depois da abertura dos selos, dos mistérios dos 7 trovões. O 7º selo é o mistério de sua descida, de acordo com 2 Tessalonicenses. O mesmo Senhor que subiu foi o mesmo que desceu, e ele vem, esse 7º selo está em 3 partes: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Todos nós sabemos que o alarido foi Jesus Cristo através do profeta. Ali estava Emmanuel, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a segunda parte, voz de arcanjo, através do seu corpo, que é a igreja, a exemplo de quando ele foi ressuscitar Lázaro. E a terceira parte é a trombeta, que levará os crentes para a eternidade. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós não iremos primeiro eles levantam e depois nós seremos transformados. Agora, Jesus Cristo, em sua descida, ele vem agora para se manifestar ao seu povo através do poder vivificador de sua ressurreição. Porque se ele não desce, nós não podemos subir. Porque a primeira parte do 7º selo foi o alarido. E Paulo, escrevendo esse mistério, disse: o mesmo Senhor, ou seja, o mesmo que subiu em Atos 1, é o mesmo que desceria em Apocalipse 10, Apocalipse 1. Veja, o mesmo Jesus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a primeira parte do 7º selo foi ele através do profeta de Malaquias 4, através do anjo de Apocalipse 10, 7. O mesmo Senhor apareceu em carne humana, realizando as mesmas obras que ele fez quando esteve aqui há 2000 anos atrás. Mas, como foi na primeira vinda, o sistema religioso do dia esbarrou na carne humana, que era o véu que escondia a glória da Shekinah. Então aqueles religiosos do dia de Jesus não puderam crer que ele era o Messias, portanto a redenção não se aplicou ao povo judeu, porquanto eles estavam cegados para que não pudessem ver que ali estava o Eu Sou. O Eu Sou é o mesmo Jesus do Velho Testamento, é o mesmo que veio a Moisés, o mesmo que veio a Saulo e o mesmo que veio aqui no tempo do fim para vindicar, através de uma coluna de fogo, o profeta de Malaquias 4, para provar que era o mesmo Senhor. Não era um homem, era o mesmo Jesus, porque ele fez as mesmas obras. Se a gente desse atenção às Escrituras, da forma como elas estão escritas, nós então não estaríamos tão confusos. Veja, o mesmo Senhor desceria do céu e ele usou o corpo de seu profeta, porque o Elias de Malaquias 4 é o mesmo Jesus que andou aqui há 2000 anos atrás, porque ele veio para praticar as mesmas coisas que ele fez, para mostrar para a igreja que era ele. Então, dando a ela a certeza de que Jesus não é um mito, dando a ela a certeza de que a palavra de Deus não tem passado, então ele desce para vivificar a igreja que estaria viva para a hora do arrebatamento. Porque em ordem para o arrebatamento, primeiro ele viria tomar as primícias, e Jesus é a primícia. E o corpo de Cristo, o corpo redimido, é a igreja verdadeira. Veja, que estaria viva para a hora do arrebatamento, a igreja que seria levantada diante os mortos. Se Jesus tivesse arrebatado a igreja no tempo em que nós estávamos no sistema organizado, nós não iríamos no arrebatamento, porque nós precisávamos ser tirados das tradições, tirado da nossa incredulidade. Essa é a nossa festa da expiação, de acordo com o profeta na mensagem, a festa das trombetas. A nossa expiação foi reconhecer o Messias aqui no tempo do fim. Foi reconhecer o Messias que nos levantou da sepultura religiosa e nos trouxe para o corpo de Cristo. Nós somos transportados do reino do Filho
no reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a grande dificuldade que as pessoas sempre possuem é o véu de carne. Veja, Jesus, sem aparência, Mormana diz, talvez um pequeno homem com aparência já de um velho de 50 anos, com os ombros encurvados, talvez com o cabelo grisalho, talvez com a barba grisalha, porque os judeus olharam para ele e disseram, tu não tens nem 50 anos e dizes que antes de Abraão tu és? Então veja, ele tinha uma aparência já desgastada, um homem que dormia pouco, comia pouco, trabalhava muito, não tinha tempo para descansar. Os 3 anos e meio intensos do seu ministério desgastou muito ele fisicamente. Então veja, eles não puderam tropeçar naquele véu, eles tropeçaram no véu de carne. Por isso Jesus disse, e os apóstolos não entenderam, ele disse, destruí esse templo e em 3 dias eu o levanto. Eles estavam olhando para o templo de pedra, mas não puderam ver que aquele Deus que estava atrás do véu de peles de animais, ou de peles de texugo, que foi se esconder atrás daquele véu, não estava mais lá. Estava agora andando em carne humana na pessoa de Jesus Cristo. Então, esse poderoso Eu Sou, o grande El Shaddai, o grande Elohim, a glória da Shekinah, estava agora habitando em carne humana. E a glória da Shekinah era o que mantinha o maná fresco atrás do véu. Foi a glória da Shekinah que ressuscitou a vara morta de Arão. Foi a glória da Shekinah, era ela que descia entre os querubins sob o propiciatório no dia 10 do mês 7. Então essa mesma glória da Shekinah desceu à terra e se escondeu atrás do véu de carne chamado William Branham. O William Branham foi a roupa que Jesus vestiu, veja, a roupa gentia, de um gentil. Então Jesus disse em São João capítulo 8, verso 24, ele disse, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E em São João 8,56 está escrito, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eles estavam tropeçando no véu de carne. Eles conheciam Maria, conheciam José, conheciam os irmãos de Jesus, mas não puderam crer que o Jeová do Velho Testamento era o Jesus do Novo Testamento. Então ali estava agora. Veja, o sangue não podia ser aplicado a eles, porque eles não podiam entender que ele era o Eu Sou, ele era o Messias, ele era Emanuel, a divindade em carne humana. Então agora, em sua segunda vinda, o mesmo Senhor descerá do céu, disse o apóstolo São Paulo, em 2 Tessalonicenses, através do profeta, porque o alarido foi a mensagem do mensageiro de Apocalipse 10:7. Então ali estava o grande Eu Sou, para agora trazer a igreja a um dia de lamentação, lamentando-se por seus pecados, por sua incredulidade. Veja, e ela teria então a sua festa da expiação, o pecado sendo tirado ao reconhecer o Messias em carne humana. Veja, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, disse Jesus. Isso se aplica de novo agora, aqui no tempo do fim. A Virgem Nécia, que irá para a grande tribulação, porque ela não viu o dia da vinda do Filho do Homem, não pôde crer que ali estava o Eu Sou, criam que era apenas um profeta, inclusive relegam a mensagem do Mombrana a um segundo plano, por isso não conseguem ter a fé para o arrebatamento. Então na mensagem, o desvelar de Deus, no parágrafo 327, falando agora do poder para vivificar a igreja do Deus vivo para o arrebatamento, o mesmo poder que mantinha o maná maduro atrás do véu, sem apodrecer, o mesmo poder que vivificou a vara de Arão e ela deu fruto atrás do véu, veja, esse mesmo poder agora está sobre a igreja do Deus vivo,
Veja, a glória da Shekinah sobre nossos corações, no lugar escondido, no lugar onde a vida tinha que ser aplicada, para trazer agora o amadurecimento para a semente. Mas a glória da Shekinah, então esse é o pilar de fogo, aquele que foi visto sobre a cabeça do profeta, aquele que Moisés viu, aquele que Saulo encontrou no caminho para Damasco. Mas a glória da Shekinah amadurece a semente que está prometida para esta hora. Então o eleito, que vai na primeira ressurreição, o eleito que estaria vivo para a hora do arrebatamento, esse que é predestinado, que tem a graça de ter seu nome no livro da vida do Cordeiro. Veja, que está prometida para esta hora da palavra, mostrando ser ele ainda o lírio do vale. Ela gera aquela semente, o lírio do vale, o pão da vida, o alfa e o ômega, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele, então, essa mensagem revelada, Cristo, Jesus Cristo, velado em carne humana, essa é a nossa porção. Veja, hoje há muitas pessoas ao redor do mundo que estão ao redor de algum líder, olham para ele como uma pessoa especial, olham para ele como se ele sendo o cumprimento de uma certa profecia. Isso ao redor do mundo, não é só em nosso país. Então eles olham para aquele líder, se alimentam da profecia que diz respeito a ele e ao seu ministério, mas não podem se alimentar da profecia que diz respeito ao profeta, ao anjo de Malaquias 4. Veja, a decisão é sua. Se você vai ficar ao redor de um homem que não pode mostrar o seu ministério através da Bíblia, como podia o irmão Branham, que pôde mostrar o seu ministério através das Escrituras, através de visões, através de sinais na lua, sinais sobrenaturais, para mostrar que ali estava o grande eu sou. Veja, você tem que decidir ao redor de quem você vai congregar, se é ao redor do corpo palavra ou ao redor de um homem supostamente com uma certa profecia para prender o povo com vãs sutilezas e vãs filosofias. Então veja, o alfa e o ômega, o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é a porção dos crentes, ele é a minha porção, eu espero que seja a sua. A glória de Shekinah revela ao crente que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, saltando ao parágrafo 329, e ela, no caso agora da Shekinah, amadurece os pães da proposição, ou seja, torna-se essa mensagem alimento, torna-se essa mensagem o pão da vida, torna essa mensagem a árvore da vida. Veja, os pães da proposição, dos quais nos banqueteamos e pelos quais atravessamos o país de carro, centenas de milhas. Veja, eles são o alimento dos crentes, são somente para um crente. Lembre-se, os pães da proposição eram somente e tão somente para o crente. Veja, a semente dos pães da proposição. Note o que isto faz, aquela glória de Shekinah sobre os pães da proposição impedia que eles se estragassem. Saltando agora para o 333, a mensagem do desvelar de Deus. O que é essa glória de Shekinah hoje? Penetrar além do véu. Ver quem Deus está pondo diante de você. Ver quem Deus está pondo aqui diante de nós. A coluna de fogo. Ele está velado em carne humana. Porém, o que a Shekinah faz? O que isso fez? A semente dos pães da proposição. A palavra da qual havemos de viver neste dia. Por meio dessas promessas. A glória de Shekinah amadurece aqueles pães da proposição, faz que isso aconteça, faz isso pão para o crente. Isso estava nas páginas da Bíblia, ano após ano, a palavra para esta era. Veja, para as denominações, isso é pedra de tropeço. Para as denominações, isso é pedra de tropeço. 335. Mas o que há de ser feito nos últimos dias? O que é revelar? Veja, é trazer, é manifestar. O que Malaquias 4 há de trazer? Trazer o povo de volta para distante daquela pedra de tropeço, derrubar as tradições e revelar o pão com a glória de Shekinah. Observe-a a amadurecer e produzir bem exatamente o que ela disse que ela faria. Ó, que coisa! Os pães da proposição para esta era, para a denominação, uma pedra de tropeço, um bando de fanáticos dizem, porém nós
que cremos. Porém, agora, conforme Apocalipse 10 tem prometido, todos os mistérios de Deus que têm estado escondidos nas páginas por através daqueles anos seriam amadurecidos, ou seja, trazidos na era da mensagem do sétimo anjo. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa amadurecer a semente que está em seu coração. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Se não é inscrito, por favor, inscreva-se e até a próxima, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.